Ufa! Boa noite, queridos, graça e paz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que sequência de louvores tão abençoados. Nós chegamos aqui e nós fomos bombardeados com músicas que nos desafiaram a nos render diante daquele que é todo-poderoso, a confiar na sua providência, a descansar no seu amor, na sua bondade. Que nessa noite você já possa ter sido desafiado e motivado a confiar no Deus que nunca te abandonou e não vai te abandonar, aquele que está contigo. Quero agradecer a Deus por cada um dos irmãos que nos visitam aqui nessa noite. Está cheio de visitante aqui, em casais, né? Tem jovens. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e que vocês saiam daqui nessa noite, obrigado, querido, com a convicção de que Deus falou com você, que o Espírito Santo do Senhor falou com você. Eu quero destacar, queridos, um aviso aqui foi dado na terça-feira de manhã. Nós estamos aqui no nosso QG, no nosso quartel-general, buscando ao Senhor. Existe uma batalha muito intensa, uma batalha espiritual. Na hora que a gente começa o culto, às vezes a gente não percebe, a gente não vê com os nossos olhos naturais, mas uma batalha para impedir com que a gente ouça a palavra, para que alguma coisa nos distraia, para que a gente não louve, não se lance completamente na hora da adoração. Então a gente está aqui nas terças-feiras orando para que Deus ele possa levar cativa toda a mente de homem, de mulher, de jovem, de criança a Cristo Jesus. Terça-feira de 6 a 7 da manhã, se você tiver disponibilidade, venha buscar a presença do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Nós estamos com uma série de mensagens, a nossa telenovela sobre Ruth. Ruth, uma mulher surpreendida pela graça. Nós começamos essa série de mensagens lá no início de julho. Já estamos iniciando agosto, hoje faz um mês que iniciamos a série de mensagens. E a ideia é terminar ainda esse mês. Uma série de mensagens que tem nos desafiado demais. Por meio de uma história simples, aparentemente comum, ordinária, mas com princípios bastante edificantes, impactantes para a nossa edificação. Ruth capítulo 4. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos até o verso de número 12 de Ruth capítulo 4. Hoje na EBD nós terminamos a nossa revista, já vamos entrar em outra revista. E Deus tem falou bastante conosco hoje pela manhã sobre a oração intercessória, de orar uns pelos outros. Ruth 4, do verso 1 ao verso 12, eu estou lendo na versão NVI, mas dá para a gente acompanhar. Vamos lá? Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. Exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali, Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá, sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Verso 3. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesma, eu não poderei fazê-lo. Abre um parênteses. Antigamente em Israel, para que um resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava a outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Verso 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente:
Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Podem se assentar, em nome de Jesus. Meus queridos, há um mês atrás nós começamos essa série de mensagens. Ruth, uma mulher surpreendida pela graça. E no primeiro capítulo dessa série, à luz de Ruth, capítulo de número 1, versos de 1 a 5, nós vimos a história de uma família da tribo de Judá, que morava em Belém, a casa do pão, que está enfrentando uma crise. Não tem pão na casa do pão. E eles simplesmente decidem, sem consultar o Senhor, sem a direção de Deus, partir para uma terra estrangeira chamada Moabe. E quando assim eles partiram, buscando a sobrevivência, deram de frente com a morte. E naquela oportunidade nós falamos que, em resumo, nas dificuldades da vida, devemos ser fiéis ao que Deus nos manda fazer, e não o que a gente quer fazer, mas ao que Deus nos manda fazer. Na segunda mensagem, à luz de Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22, nós vimos que depois de 10 anos que Noemi está em Moabe, depois da morte dos falecidos, seu marido e seus filhos, ela fica sabendo, através de um grupo de WhatsApp, que tem pão agora na casa de Belém. A casa do pão tem alimento, Deus entrou com providência. Então ela decide voltar, juntamente com suas 2 noras. No meio do caminho ela diz: olha, não dá certo vocês me seguirem, é muito arriscado caminhar comigo. Orfa volta, mas Ruth demonstra para ela um amor incondicional e diz: não, eu não vou te abandonar. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você repousar, eu vou repousar também. Onde você for sepultada, ali também serei sepultada. E naquela oportunidade a gente viu, em resumo, que a bondade divina é um convite para vivermos em plena dependência, não das nossas forças, mas de Deus. Na terceira mensagem, à luz de Ruth, capítulo 2, verso de 1 a 23, nós vimos que elas chegam em Belém, na época da colheita, e Noemi está numa espécie de depressão, sentada numa poltrona, lamentando a vida, dizendo que Deus estava contra ela. E, no entanto, em contrapartida, Ruth levanta cedo, toma café e diz: eu vou trabalhar. Regaçou as mangas e foi para a colheita. E então ela teve um encontro com Boaz, um encontro ordinário, mas que Deus manifestou a sua graça e a sua providência extraordinária, começando assim um relacionamento, um contato entre Ruth, a estrangeira, e o seu resgatador. Em resumo, nós vimos que as dificuldades da vida demandam responsabilidade nossa, mas também expectativa pelo agir de Deus. No último encontro nosso, à luz de Ruth, capítulo 3, verso de 1 a 18, nós refletimos o fato de que Noemi dá um conselho para Ruth, um conselho assim meio dúbio, meio assim questionável. Noemi diz: olha, Ruth, a gente precisa dar um jeito nessa situação. Eu tive uma grande ideia. Você vai na loja, bote uma roupa curta, colada, sensual, vá no salão de beleza, arrume o seu cabelo, pinte as unhas, bote o melhor dos seus perfumes, fique completamente sensual. Boaz precisa ver não a Ruth
lavradora que está lá na colheita, trabalhadora, suada, ele precisa ver uma outra Ruth. E deixa o que ele quiser fazer. Deixa ele tomar a direção. E nós vimos que Ruth não aceita completamente esse conselho. E ela se deita aos pés de Boaz e diz: eu não quero apenas uma noite de prazer. Eu quero casamento. Eu quero uma aliança. E Boaz diz: eu aceito. E nós vimos naquela oportunidade que na dinâmica da vida devemos entender que obedecer à palavra de Deus, a despeito das circunstâncias, independente da situação, é sempre o melhor caminho. Amém? Hoje a história prossegue. E antes da gente ir para o texto, eu queria introduzir esse texto nosso com a seguinte pergunta: quem aqui nunca passou por aquela situação em que você está em volta de uma mesa, né, em grupo, comendo uma pizza, né? E aí as pizzas vêm todas fatiadas, e aí o grupo vai comendo, e fica aquele último pedaço de pizza. Aí um olha para o outro olha para fica todo mundo esperando quem vai pegar o último pedaço, e a gente fica com vergonha. A gente quer comer, mas a gente fica: será que eu vou comer o último pedaço de pizza? Aí a gente dá até um migué, né? A gente oferece para outra pessoa, mas a gente não quer que ela aceite. A gente quer que ela diga: não, eu estou satisfeita, para a gente ficar com o último pedaço. Eu me lembro que quando eu e Rita, nós começamos o nosso casamento, a gente gosta muito de pizza, sábado à noite tem que ter uma pizza. E aí a gente comia, ficava aquele último pedaço. Aí Rita dava assim um migué, empurrava o último pedaço, mas eu sabia que ela estava querendo o último pedaço. Porque ela me enganou, viu, Jó? Rita me enganou. No namoro eu não comia quase nada, mas quando casou, eu não sei o que aconteceu. Não sobra mais nada lá em casa. E aí ela jogava assim para mim, eu falava assim, eu estava querendo um pedaço, eu falei assim: não, come você. Ela falava: não, come você. E aí a gente partia o último pedaço no meio, cada um comia uma banda e resolvia. Mas aí então chegou Davi. E aí a gente vai comendo pizza, Davi ama comer pizza também, vai comendo, e fica aquele último pedaço. E aí a gente olha para o outro olha para Davizinho empurra para ele. E interessante que vocês já pararam para pensar como dói e doía em mim deixar o último pedaço para o outro? Por que dói tanto para a gente abrir mão de algo tão importante para nós? Por que é tão difícil para nós nos sacrificar em favor do outro? Por que é tão difícil a gente abrir mão do último pedaço de pizza? Por que é difícil a gente renunciar a algo que é tão caro para nós, tão precioso, em favor de outra pessoa? Você já parou para pensar como isso dói? Na história desta noite, nós vamos refletir sobre a decisão de um homem que decidiu abrir mão do seu último pedaço de pizza. Boaz, ele revela para nós uma atitude sacrificial. Ele abre mão dos seus direitos, ele abre mão de ter o seu nome perpetuado na história, ele abre mão das suas propriedades em favor de duas viúvas e em favor de perpetuar o nome de um falecido. Em resumo, nessa noite, nós vamos refletir sobre o fato de que o cristão, para viver os planos de Deus, precisa estar disposto a abrir mão de si mesmo. Eu vou repetir: o cristão, para viver nos planos de Deus, precisa estar disposto a abrir mão de si mesmo. E a gente vai ver isso em duas partes. Em primeira parte, com a sua Bíblia aberta, nós vamos refletir sobre uma tendência humana, a busca desenfreada pelos seus próprios interesses. Veja comigo que o capítulo anterior, ele termina com Ruth desafiando Boaz a usar o seu direito de resgatador. A gente viu no encontro passado, no retrasado, melhor dizendo, que o resgatador era aquele que assumia para si as dívidas, os débitos dos seus parentes, livrando o seu parente, o seu familiar, de uma situação economicamente vulnerável.
E Boaz é um dos resgatadores de Ruth e de Noemi. Não é o principal, não é o primeiro, mas é um dos que pode entrar com providência e tirar aquela família de uma situação de miséria. E aí, no final do capítulo de número 3, nós vamos perceber que Noemi dá uma palavra assim para Ruth. Ela diz assim: disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Já é o outro dia, já é de manhã cedo. E nós vemos no capítulo 4 Boaz partindo para onde? Para a porta da cidade. A porta da cidade era o lugar, era o espaço onde se resolvia as questões jurídicas, onde os líderes da cidade se reuniam, onde os magistrados da cidade se reuniam, onde os anciãos daquela cidade se reuniam. Para quê? Para julgar as questões jurídicas daquela cidade. É na porta da cidade que é o grande tribunal naqueles dias. E Boaz parte para a porta da cidade para tentar identificar o outro resgatador, parente de Noemi e de Elimeleque, que tem a prioridade para resgatar aquela família. E aí no verso 1, que nós lemos, diz assim: Boaz encontra ele e diz: meu amigo, vem cá e sente-se. O texto diz: ele foi e se assentou. Não ficamos sabendo o nome desse parente próximo de Elimeleque. O texto sagrado não diz qual é o nome dele. Perceba, meus amados, e aí a gente precisa ter uma leitura madura do texto sagrado. O historiador sabia o nome desse homem. Elimeleque, ou melhor, Boaz, sabia o nome desse homem, mas intencionalmente o autor bíblico não traz o nome desse primeiro resgatador. No original, traz uma ideia basicamente assim: fulano. É como se fosse o nosso fulano dos dias de hoje. É como se Boaz dissesse assim: olha, fulano, venha cá, sente-se aqui. Intencionalmente o autor bíblico não traz o nome desse homem. E aí a gente precisa entender o motivo. E aí o verso 3 diz assim: Boaz chegando para esse fulano, Boaz fala: olha, sente-se aqui porque eu tenho uma proposta para você. O verso 3 e o verso 4 diz para nós qual é a proposta, qual é o assunto que Boaz tem para tratar com esse senhor fulano. O verso 3 diz assim: depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. O senhor fulano diz: opa, eu a resgatarei. Eu quero. A gente precisa entender assim, aqui, meus irmãos, o que é que está em jogo. Basicamente, o senhor fulano pensa assim: puxa, isso aí é uma excelente oportunidade que está aqui para mim. Eu vou adquirir uma terra, uma propriedade de um falecido, e eu posso até trazer para minha família uma idosa, Noemi. Ela não tem mais condição de ser filho, não vai ter nenhum herdeiro que vai futuramente herdar essa terra. Ela vai morrer sem filhos e eu vou ficar com a terra para mim. Essa terra vai ficar para minha família, eu vou aumentar a minha propriedade, eu vou ficar com um nome ainda mais relevante aqui na cidade de Belém. Eu só tenho a ganhar com isso. O pouco de tempo, o pouco de investimento que eu vou investir em Noemi vai ser de curto tempo. Ela vai morrer e eu vou herdar tudo. É por isso que logo ele aceita. Ele diz: opa, eu quero isso. É um excelente negócio. No entanto, Boaz deixa um pequeno detalhe para depois. O verso 5 diz qual é esse detalhe. Ele diz assim: Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth,
estará adquirindo também a viúva do falecido, Ruth. E aí, grave essa expressão: para manter o nome dele, Malom, para manter o nome dele em sua herança. Boaz deixa essa carta na manga e agora apresenta na mesa esse detalhe que vai mudar tudo. Porque Boaz está dizendo para aquele resgatador, o senhor fulano, que a gente não sabe o nome, de que se ele adquirir as terras de Elimeleque, de Malom e de Quilion, ele também vai ter que adquirir Ruth. E o filho dessa relação entre ele e Ruth é quem herdará toda a propriedade. E isso assim será, para que o nome não desse senhor fulano, mas o nome de Malom se perpetue ao longo da história de Belém. Aquele homem teria que abrir mão de um investimento, abrir mão de recursos financeiros, assumir 2 viúvas, cuidar de uma terra que não ficaria para ele, semear em uma terra que não ficaria para ele, nem para os seus familiares, nem para os seus filhos. Aquele homem teria um filho que não levaria o seu nome, que não perpetuaria a sua descendência. Aquele homem teria que fazer um sacrifício excomunal para perpetuar o nome de um outro homem, de uma outra pessoa. Todo o seu esforço, todo o seu investimento, todo o seu gasto financeiro, físico, emocional em recepcionar 2 viúvas, cuidar de uma terra alheia para perpetuar, para tornar relevante o nome de uma outra pessoa. Não era o seu nome. Ele não ia ganhar absolutamente nada. Ele não iria ganhar absolutamente nenhum bem, nenhuma propriedade, nenhuma riqueza com esse ato. Diante desse detalhe, qual é a resposta que ele dá? Verso número 6. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatar. Pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesma. Eu não poderei fazer. Se esses são os termos, se eu tenho que me sacrificar, se eu vou ter que me doar, se eu tenho que fazer investimentos, se eu vou ter que agir de maneira cansativa, investir recursos, investir finanças, ter uma criança que não levará o meu nome, mas levará o nome de outro, se eu tenho que fazer todo esse sacrifício, e o meu nome não ganhar destaque, e os meus bens não serem aumentados e enlarguecidos, eu não quero. Esse homem está dizendo, queridos, o senhor fulano, que a gente não sabe o nome, está disposto até a ajudar Noemi e Ruth, desde que essa ajuda não trouxesse sacrifício para ele. Ele pode até ajudar, desde que, de alguma forma, ele oferisse algum benefício, desde que ele obtivesse alguma vantagem própria, ele poderia até ajudar. Desde que sua propriedade aumentasse, o seu nome e o nome da sua família ganhasse destaque na cidade de Belém, ele poderia até ajudar. Mas quando Boaz falou: olha, você não vai ganhar absolutamente nada, pelo contrário, você vai abençoar, você vai tornar relevante o nome de um outro homem, de uma outra pessoa, de um falecido chamado
Malom, diante disso, o senhor fulano, que quer perpetuar o seu nome, e acaba caindo no esquecimento, porque a gente não sabe o nome desse homem, ele volta para trás, e diz: se for para se sacrificar, eu não quero. Esse homem deixa de participar do plano de Deus, da linhagem que viria o Messias. Esse homem deixa de ficar para a história como parte da genealogia do rei Davi, do Messias que viria há 1500 anos após. Ele abriu mão dos planos de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque ele não queria abrir mão dos seus interesses. Porque ele não queria se sacrificar. Nós aprendemos com a atitude desse homem que o senhor fulano não está disposto a abrir mão dos seus interesses para fazer parte dos planos de Deus. E aí vem a nossa primeira lição nessa noite. Ao longo do nosso caminhar, ao longo do seu caminhar, preste bem atenção nisso, que é muito importante. Eu e você, nós, seremos tentados a apegar-nos mais aos nossos interesses do que aos planos de Deus para as nossas vidas. Eu e você, não se engane, eu e você, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, ao longo da nossa vida, sempre eu e você, nós seremos tentados a priorizarmos os nossos interesses, a priorizar a nossa agenda, a nossa programação, os nossos planos. E quanto mais a gente é tentado a essa decisão ou a essa postura, mais distante nós ficamos dos planos de Deus. Porque quanto mais nós priorizamos o que é nosso, quanto mais nós priorizamos a nossa vontade, mais longe nós ficamos da vontade e dos planos de Deus. Ao longo do nosso caminhar nós seremos tentados. Nós seremos tentados a apegarmos tão firmemente aos nossos interesses, não estando disposto a se sacrificar, a abrir mão de algo que é caro para nós em favor do outro. E isso nos afasta daquilo que Deus tem para mim e para você. Essa tentação vem para todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças, todos nós somos tentados. A gente não precisa ser profeta, queridos, para saber que essa tentação cerca-nos, mesmo hoje nós, que vivemos Brasil, século 21, há mais de 3.000 anos dessa história, a mesma tentação que o senhor fulano caiu, e ele caiu no esquecimento porque priorizou mais a si mesmo do que os planos de Deus. Essa mesma tentação vem a mim e a você nos dias de hoje. Essa mesma tentação vem ao nosso encontro para sabotar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos um contexto histórico, onde o senso de sobrevivência, a tendência de colocar a nossa segurança, o nosso conforto, a nossa estabilidade sempre em primeiro plano, é constante para nós. É uma tentação fortíssima. Vivemos sempre correndo. Você já parou para conversar com uma pessoa dos nossos dias? E a gente pergunta: e aí, como é que está você? Estou na correria. Estou no corre-corre. Não tem mais tempo. Por mais que exista tecnologia, por mais que existam avanços tecnológicos, o nosso tempo parece tão curto. As pessoas sempre estão na correria e, via de regra, correndo em busca dos seus próprios interesses.
Dificilmente nós vemos pessoas nos nossos dias correndo em favor do outro, correndo para chegar no outro, correndo para ser instrumento de Deus para chegar no outro. A gente vê pessoas correndo para se auto-beneficiar, para se auto-propagar, para cuidar somente dos seus interesses. Essa tentação chega a nós. Por exemplo, queremos as delícias de um casamento, desde que não limite minhas noitadas com os amigos, ou meus planos de progressão profissional. Queremos a alegria da paternidade ou da maternidade, desde que não tenha de acordar 3 horas da manhã, a dar comida à criança. Ou quem sabe abrir mão de algum compromisso pessoal para investir tempo de qualidade, para conversar, para ensinar, para dialogar, para brincar com os nossos filhos. O homem e a mulher dos nossos dias já não tem mais tempo para ter uma boa conversa com o filho, para dialogar com o filho, para ensinar o filho, para assistir uma programação com o filho, para brincar com o filho. A gente vive correndo e a gente corre igual malucos em busca de coisas, de perpetuar o nosso nome, de aumentar a nossa propriedade, como o senhor fulano. Queremos, por exemplo, que as pessoas sejam evangelizadas, desde que o mover evangelístico não aconteça na hora do jogo de meu time favorito, ou da minha novela favorita. Por exemplo, queremos que a nossa comunidade de fé sempre bonita, confortável, limpinha, cheirosa, desde que isso não me custe nada, nenhum esforço, o sacrifício financeiro. Queremos até servir na igreja, exercer alguma atividade, desde que não atrapalhe minha agenda e meus interesses pessoais. Ou talvez desde que eu seja o protagonista do evento. Se eu estiver no protagonismo, se eu estiver encabeçando o evento, eu vou, eu faço, eu quero. Mas ser coadjuvante, não. Ficar nas sombras, não. Nos bastidores, não. Desde que seja algo que venha a ganhar evidência. São tentações, queridos. Eu e você, nós não estamos livres. Assim como o senhor fulano, nós somos tentados a não abrir mão dos nossos interesses para fazer parte dos planos de Deus. Cumprir a agenda que demandará de nós sacrifício, renúncia e esforço. Ao longo do nosso caminhar, seremos tentados a pegarmos mais aos nossos interesses do que aos planos de Deus para as nossas vidas. E me vem à mente um texto que Jesus Cristo falou certa feita em Lucas 12, verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro estiver nas coisas desta vida, o nosso coração vai estar lá também. Se o nosso tesouro for o tesouro do senhor fulano, de se apegar ao seu nome, de se apegar aos nossos interesses, de se apegar aos seus bens, de não abrir mão do seu nome, da sua relevância, do seu status, da sua glória pessoal, dos seus bens. Se o nosso tesouro estiver nessas coisas, o nosso coração também vai estar nessas coisas. E se o nosso coração estiver nessas coisas, o nosso coração vai estar longe dos planos de Deus para nós. Esse homem cai no esquecimento. A gente não sabe o nome desse senhor fulano. Esse homem fica à margem dos planos de Deus, porque ele não foi capaz de abrir mão de si mesmo, não foi capaz de abrir mão dos seus interesses, não foi capaz de abrir mão dos seus recursos, não foi capaz de abrir mão do seu status para colher 2 viúvas e perpetuar o nome de outra pessoa. Se o nosso coração estiver nessas coisas, Deus pode até gritar do nosso lado, mas a gente não ouve. Mas se o nosso tesouro estiver em Deus, estiver em Cristo,
estiver no reino de Deus, o nosso coração vai estar lá também. E essa é a única forma, queridos, de resistirmos à tentação de nos apegarmos a nós mesmos. A única forma da gente remar contra a maré da cultura, dessa sociedade egoísta, individualista, narcisista, é colocar o nosso tesouro nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E se o nosso tesouro estiver em Cristo, no reino de Deus, nosso coração vai estar lá também. A história prossegue. E a história prossegue. E vai nos apresentar, o autor sagrado vai nos apresentar um caminho melhor, que é o caminho do sacrifício. Porque a decisão de Boaz aqui é um contraste. Cadê o pessoal do Teleios? Cadê Alain? Cadê a turma que estuda? É um contraste. O senhor fulano se apega e não quer abrir mão dos seus interesses. Por outro lado, você tem um homem que está disposto a abrir mão de tudo para acolher 2 viúvas e perpetuar, não o nome dele, mas o nome de Malom. E por assim ele fizer, por assim ele fazer, melhor dizendo, o seu nome entra na história e fica na eternidade por participar da genealogia do Redentor. Vejamos comigo, verso de número 9 a seguir. O texto diz assim: Então Boaz, verso 9, anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Verso 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom. Para quê? Com que propósito? Com que finalidade? Para manter o nome do falecido, não seu. Para manter o nome do falecido sobre a sua, não a minha, a sua herança. E para que, outro propósito, o seu nome, não o meu nome, o seu nome, o nome de Malom, do falecido, não o nome dele, ele não está pensando nele, o nome do falecido, não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Em outras palavras, Boaz está disposto, meus irmãos, a abrir mão de construir uma família para si, de perpetuar o seu nome nos registros da cidade de Belém. Ele está abrindo mão de seu status. Ele está abrindo mão de oferir alguma vantagem financeira, econômica daquela relação. Ele está abrindo mão de tudo para perpetuar, para tornar evidente, para ressaltar não o seu nome, não a sua pessoa, mas o nome do falecido, o nome de uma outra pessoa. Esse homem está disposto a abrir mão dos seus próprios interesses. Esse homem está disposto a se sacrificar. Esse homem está disposto a recepcionar 2 mulheres viúvas. Esse homem está disposto a casar com uma estrangeira, a casar com uma pobre que não tem aonde reclinar a cabeça, com a mão na frente e outra atrás. Ela não tem nada, ela é uma viúva, ela é uma estrangeira, ela é pobre, e esse homem está disposto a abrir mão de tudo isso, recepcionar essa mulher na sua casa, investir tempo, investir dinheiro, investir amor, ter um filho, para perpetuar o nome de uma outra pessoa, para que o filho dessa relação, que a gente vai ver na semana, no último capítulo, seja de fato o verdadeiro herdeiro, não ele.
mas o filho dessa relação, que vai carregar em si o nome, não dele, mas o nome de Malom, do falecido. É um homem que está disposto a abrir mão e demonstrar um amor sacrificial. Agora eu pergunto, você que está acompanhando a nossa série, quem foi que no capítulo 1 demonstrou esse amor leal? Esse amor sacrificial? Esse amor que está disposto a abrir mão de tudo, dos seus interesses, do seu conforto, da sua segurança, pelo outro. Quem foi que demonstrou? Ruth. Porque por mais que a sua sogra dissesse, não, volte para sua casa, volte para sua mãe, volte para sua família, volte para sua zona de conforto, volte para sua nação, volte para os seus deuses, ela disse, de jeito nenhum. Eu vou com você, não importa as circunstâncias, não importa o que vier, não importa o futuro, eu não sei o que espera para nós, eu não sei o que vai acontecer conosco, eu não sei o que nos espera em Belém, pode ser a miséria, pode ser a fome, pode ser a escassez, mas eu não vou te abandonar, o meu povo será o meu, teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e nada a não ser a morte vai me separar de ti. O que é isso, irmãos? Isso é uma realidade que está escassa aí fora. Está escassa. Isso é amor sacrificial. E na semana que a gente pregou, no capítulo 1, a gente falou que isso o amor recede. É o amor fiel. É o amor que está disposto a tudo. É o amor de um cônjuge. É o amor de um amigo, é o amor de um irmão em Cristo. É o irmão de um pai para um filho, de um filho com um pai. Não importa, eu estou com você. Não importa o que sobrevier, eu estou disposto a abrir mão. Abrir mão da minha segurança, abrir mão da minha zona de conforto, abrir mão dos meus interesses, abrir mão das minhas preocupações, da minha agenda, dos meus planos, das minhas programações pessoais, para estar com você. Ruth demonstrou esse amor para com Noemi. E alguns dias depois, Deus inverte a situação e levanta um homem para levanta esse homem para demonstrar esse amor para com ela. Um amor incondicional. E aí, me vem na mente a nossa segunda lição. Ao longo do nosso caminhar, só participaremos dos planos de Deus se estivermos dispostos a abrir mão dos nossos interesses. A segunda lição desse texto é: ao longo do nosso caminhar, só, porque o caminhar do Evangelho conduz a isso aqui. O resto é fake news. É uma paródia, é uma versão genérica que se vende aí fora. O caminho do Evangelho, o caminho do reino de Deus, ao longo do nosso caminhar, só participaremos dos planos de Deus se estivermos dispostos a abrir mão dos nossos interesses. Essa é a grande lição dessa passagem. Que ao buscar proteger o seu legado futuro, o seu nome, o Senhor fulano acabou permanecendo no esquecimento, sem nome. Ninguém sabe quem é o nome desse homem, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Buscou tanto se apegar a si e aos seus interesses que acabou sumindo na história. E ao contrário disso, Boaz toma um caminho diferente e mais sacrificial, aproveitando a oportunidade de deixar um legado para mais alguém. Nós só conhecemos essa história porque ele decidiu abrir mão dos seus interesses e por isso ele permaneceu na história, na genealogia de Jesus Cristo.
E isso me faz pensar um outro texto das Sagradas Escrituras, também citado por Jesus Cristo, em Mateus capítulo 13, versos 45. Jesus disse certa feita que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo. Tudo. Para adquirir essa pérola. Jesus está comparando o reino de Deus, o caminho do Evangelho, o caminhar com Ele, com um negociante, que vive a sua vida em busca de grandes negócios, de atender os seus interesses, de cumprir a sua agenda, e de repente, certo dia, ele se depara com uma pérola de grande, de imensurável, de superlativo valor. E aquela pérola é tão preciosa, que ele diz: eu quero essa pérola para mim. Mas aquele que tem a pérola na mão diz: você realmente está disposto a ter essa pérola? Quero sim, eu quero essa pérola. Então entregue tudo para mim. Entregue a sua família para mim. Entregue os seus filhos para mim. O dinheiro que você tem na conta bancária, entregue para mim. Sua saúde, entregue para mim. Ah, você tem habilidades, você tem dons, entrega para mim. Ah, você tem tempo, você tem energia, entrega para mim. E quando um homem e uma mulher realmente encontram essa pérola, ele ou ela está disposto a abrir mão de tudo. Nada nos prende. Abrir mão dos nossos interesses. Abrir mão dos nossos gostos. Das nossas prioridades. Dos nossos compromissos. Dizer: toma. Tudo o que eu tenho agora pertence ao Senhor. O caminhar com Jesus, queridos, o caminhar do Evangelho, é um caminhar que demanda sacrifício. E esse caminhar foi exemplificado e notabilizado pelo nosso Salvador. Porque, como eu disse aqui há algumas semanas, Boaz aqui é um tipo de Cristo. E a atitude que Boaz está tendo em resgatar duas viúvas que não tem nada para oferecer para ele. A atitude de Boaz para notabilizar, para emancipar o nome de uma outra pessoa, que ele não vai ganhar nada com isso, foi justamente a atitude que Jesus fez por mim e por você. Em Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: que esse Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. O verbo apegar aqui ilustra a ação de uma águia. Você já viu, já assistiu uma águia pegando a sua presa? Ela olha, observa e vai. E não larga mais. O texto está dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo estando com a sua glória, na sua zona de conforto, recebendo a adoração dos anjos, sem ter fome, sem ter sede, sem passar por frio, sem ser humilhado, vilipendiado, açoitado, nada disso, pelo contrário, sempre exaltado, glorificado.
Jesus não se apegou a isso, de forma que ele não abriu mão, não. O texto está dizendo que ele abriu mão de tudo isso para cumprir o plano de Deus, através dele, para nos salvar, para nos redimir. O texto diz: mas esvaziou-se a si mesmo, verso 7. Esvaziou-se, não ficou isso aqui dele mesmo, esvaziou-se completamente, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha mais uma vez a expressão nome. Jesus, para ter um nome acima de todo nome, precisou descer, precisou abrir mão, precisou se esvaziar. Então o Pai o exaltou à mais alta posição, para que todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare e confesse que Ele Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano da sua vida, Ele é o soberano dessa igreja, Ele é o soberano dessa cidade, Ele é o soberano desse estado, desse país, do universo. Ele é o Senhor, mas para que Ele fosse declarado Senhor, Ele teve que descer e abrir mão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então o apóstolo Paulo diz no verso de número 5, coloca o machado na raiz da cultura do individualismo. No verso 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma. Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus Ele é o teu Salvador, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu quero finalizar, e agora eu quero finalizar mesmo, com um cântico do cantor cristão, que diz assim: tudo entregarei. Quem já ouviu esse cântico aqui? É um cântico bem famoso aqui nosso, né? Resumidamente a canção diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Agora eu pergunto: quantos aqui conhecem a história desse cântico? Quem compôs? Por que compôs? Você conhece? O compositor desse cântico não foi um brasileiro. Foi um americano chamado Judson Devent, que morou há muito tempo atrás, viveu há muito tempo atrás. Ele nasceu em 1855 e morreu em 1939. Morreu há muito tempo atrás. E eu lendo a biografia deste homem, este homem tinha um sonho. Ele queria ser o artista cristão mais conhecido dos Estados Unidos. Ele tinha um talento excomunal, brilhante. Tinha perspectivas, tinha desejos. Mas ele, escrevendo no seu diário, diz que o Senhor começou a chamá-lo para a obra missionária. E naquela época, século XIX, missões mundiais estavam explodindo. Você sabe muito bem que lá no século XVIII, século XIX,
um inglês chamado William Carey, batista, se levanta e cria a União Missionária na Inglaterra para evangelizar o mundo inteiro. Missões mundiais estão explodindo e esse homem está sendo desafiado a abrir mão de tudo isso para ser um evangelista. E ele diz que isso foi uma luta que durou anos, até o dia que ele tomou uma decisão. Eu vou abrir mão dos meus sonhos de ser um artista famoso, reconhecido. Eu vou abrir mão da minha carreira artística. E eu vou me doar integralmente na obra missionária. Esse homem foi um dos grandes evangelistas dos Estados Unidos e na Inglaterra. E no final do seu diário, dessa passagem, ele diz assim: por fim, chegou a hora crucial da minha vida e renunciei a tudo. Um novo dia foi inaugurado em minha vida. Tornei-me evangelista. E descobri no fundo da minha alma um talento até então desconhecido para mim. Deus havia escondido uma canção em meu coração. E tocando um acorde delicado, Ele me fez cantar. E aí surge essa canção que nós lemos. A grande pergunta nessa noite é: você está disposto a abrir mão de tudo? Assim como Ruth fez, assim como Boaz fez, assim como Cristo fez, assim como Judson Devente fez, para fazer parte dos planos de Deus? Se Jesus chegar para você e dizer: entrega tudo para mim, não coloque desculpas para você cumprir os planos de Deus na sua vida. Não diga que a sua agenda está cheia. Não diga que você tem muitos compromissos. Se coloque nas mãos onipotentes de Deus. Vamos orar? Eu queria perguntar nessa noite se alguém aqui que nos visita quer se render a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer abrir mão de tudo? A gente vai orar aqui. E eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou levantar um clamor aqui. Tem muitos irmãos que estão enfrentando dificuldades, sobretudo de enfermidade. E nós vamos levantar um clamor aqui nessa noite. E se você quiser uma oração especial, você vai vir aqui na frente. Fique à vontade. E nós vamos estar orando. Se você quer se colocar mais nas mãos de Deus, se entregar mais nas mãos do Senhor, eu desafio você a vir aqui nessa noite. Dizer: Senhor, me ajuda a abrir mão de tudo. Eu quero mais o Senhor. Nós vamos levantar um clamor nessa noite. Se você quiser, você vem aqui. Nós vamos estar orando. Uma enfermidade. A gente vai estar orando para que Deus, Ele te use de maneira sacrificial no reino de Deus. Feche os seus olhos. Deus bendito e poderoso, nós apresentamos em Tuas mãos a Tua igreja. As nossas vidas pertencem ao Senhor. As nossas vidas foram compradas por um preço de sangue, por um preço sacrificial. Se Jesus Cristo não abrisse mão da sua glória, do seu conforto, da sua condição de divindade, e não decidisse assumir a condição humana, se humilhando, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de um escravo, assumindo a forma de servo, se humilhando e obediente ao Pai, ao plano do Pai, à agenda do Pai. Caminhou o caminho do Gólgota
e naquela cruz assumiu todas as nossas misérias, todas as nossas mazelas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Como é que um amor desse não nos constrange? Como é que um amor desse não nos coloca no canto da parede e nos constrange a darmos tudo? Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nós somos, tudo que temos, a nossa saúde, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso futuro, a nossa força, a nossa energia, a nossa inteligência, tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir isso, Senhor, por nós. Não nos deixe cair na tentação deste mundo. Não nos deixe cair na tentação do diabo, que anda ao nosso derredor, Senhor, nos convencendo a darmos migalhas para Ti, nos convencendo, meu Deus, a dar as sobras, aquilo que sobra do nosso tempo, aquilo que sobra do nosso dinheiro, aquilo que sobra das nossas energias. O diabo tenta nos convencer. A se sobrar, a gente faz. Se der tempo, a gente vai. Se der tempo, a gente faz. Se tiver dinheiro sobrando, a gente doa. Nós somos tentados a isso todos os dias. Porque sacrificar, Senhor, entregar o último pedaço de pizza para o outro, dói. Fazer algo, Senhor, pelo outro sem receber nada em troca, dói. E somente se formos revertidos pelo Teu Espírito Santo, se somente formos cheios do Teu Espírito Santo, a gente vai ter uma atitude como Boaz teve, a gente vai ter uma atitude como Ruth teve, a gente vai seguir os passos de Cristo. Eu quero te pedir nesta noite para essas pessoas que esteve aqui na frente, reverte os teus servos de poder, reverte de graça e de misericórdia. Se eles vieram aqui é porque algo os incomodou, algo vem os incomodando, algo vem os questionando, e eles querem mais de Ti, eles querem mais do Senhor, eles reconhecem que precisam de mais. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nesses corações. Levanta homens e mulheres cheios da Tua presença, gente madura, gente contrita, gente quebrantada, gente temente, gente que se levanta nessa geração com uma tocha viva, uma tocha acesa para incendiar a cidade de Jequié com um glorioso evangelho. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de equilíbrio e de amor. Eu quero interceder junto com os meus irmãos, Senhor, a Ti, pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos. Quantas pessoas sofrendo agora por uma enfermidade, quantas pessoas, ó Deus, se submetendo a tratamentos, a medicamentos. Em nome de Jesus, nós cremos no Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que basta uma palavra de autoridade e a doença vai embora. Nós cremos no Deus que faz o paralítico andar. Nós cremos no Deus que faz o cego enxergar. Nós cremos no Deus que faz o mudo falar e o surdo ouvir. Nós cremos no Deus que ressuscita os mortos depois de 4 dias. Esse Deus não ficou nas páginas das Escrituras. Esse Deus não ficou no passado. Esse Deus não se aposentou. Esse Deus não saiu do trono. Esse Deus está no trono. E em nome de Jesus, Senhor, cura agora, manifesta o Teu poder. E que essa enfermidade, essa doença seja um testemunho de quão glorioso é o Senhor na vida do Teu povo. Sustenta a Tua igreja. Sustenta-nos, Pai. E nos ajude no caminhar, a fazermos parte dos Teus planos,
E se assim precisar, abrir mão de tudo que nos atrapalha, para seguir firme na direção do Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. E Deus abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus.